A primeira coisa que fiz ao renascer foi vender a casa, vender o carro e malhar como um louco. Mesmo diante da ameaça de separação da minha esposa, Liu Huyan, e das insistências dos meus bons amigos, eu não me deixei abalar. Apenas porque, ao viver uma nova vida, eu sei que em apenas um mês o mundo entrará na era da recuperação da energia espiritual. Nesse momento, as pessoas com corpos saudáveis poderão, sob a influência da energia espiritual, passar por uma transformação de vida, enquanto aqueles com uma condição física muito fraca serão explodidos pela energia espiritual e morrerão. Mesmo que alguns tenham a sorte de sobreviver ao impacto da recuperação da energia espiritual, e seus corpos recebam o fortalecimento da energia espiritual, ainda assim, seus cérebros fracos acabarão se tornando zumbis sem razão sob a influência da energia espiritual. Na minha vida anterior, embora eu não tenha me transformado em um zumbi no início da energia espiritual, sob a influência da energia espiritual, ainda assim, morri tragicamente devido à baixa capacidade de despertar habilidades e à minha condição física muito fraca, por causa da traição da minha namorada, Liu Huyan. No entanto, como eu voltei à vida, é claro que devo aproveitar a vantagem de ser um profeta para aproveitar tudo o que posso, com base no que sei da minha vida anterior. No exterior, há uma empresa de biotecnologia que desenvolveu um medicamento anti-envelhecimento, que não só é excelente em combater o envelhecimento, mas também pode ativar as células do corpo de forma abrangente, melhorando significativamente a qualidade física. E quando, um mês depois, a energia espiritual global se recuperar, quanto mais forte for a qualidade física básica de uma pessoa, maior será a melhoria que poderá obter. Portanto, nesta vida, de qualquer forma, preciso encontrar uma maneira de obter o medicamento anti-envelhecimento. No entanto, aquela pequena injeção custa 5 bilhões. Mesmo a esse preço, apenas os super ricos do mundo teriam a possibilidade de comprá-la. Um rico comum com centenas de bilhões também não é certo que consiga simplesmente tirar 5 bilhões em dinheiro. Felizmente, eu combinei as memórias da minha vida anterior e já tenho um plano claro. Agora, tudo o que preciso é juntar um pouco de capital. Pensando nisso, não prestei atenção em Liu Huyan, que ainda estava fazendo o café da manhã. Em vez disso, levantei-me e dirigi até uma casa de penhores nas proximidades. Primeiro, tirei os 2 certificados de propriedade e o documento do carro. Coloquei tudo em penhor e consegui 5 milhões. Depois, vendi uma porcentagem da minha empresa de tecnologia, o que resultou em 8,5 milhões. Contando com as economias anteriores, eu tinha em mãos. Já tinha 15 milhões. Abri o aplicativo de ações e transferi 10 milhões. Ativei uma alavancagem de financiamento de 10 vezes, o que me deu capital disponível. Instantaneamente, isso se transformou em 100 milhões. Cliquei em uma ação do mercado de inovação. Configurei ordens de compra em lotes e não me preocupei mais. Na minha vida anterior, essa ação, após 5 dias, devido a um boato interno, disparou. Resultou em uma sequência recorde de 11 altas consecutivas. E o limite de variação diária do mercado de inovação é de 20%. 11 altas consecutivas significam um aumento de mais de 7 vezes. Quando o dinheiro do penhor chegar em 2 dias, também investirei. Vou esperar no máximo mais 10 dias. Meus 15 milhões podem se transformar em 800 a 1 bilhão. Além disso, essa ação é grande o suficiente para não ser afetada. Porque esse pouco de capital não muda a tendência geral. Esse dinheiro já é suficiente para comprar um reforço físico. Agora, a questão do dinheiro não precisa ser considerada por enquanto. Em seguida, chamei um carro e fui para outra área da cidade. Subi lentamente uma passarela, observando ao redor. Desde que renasci esta manhã, eu estive controlando minhas emoções de forma calma e racional. Aqui, pela primeira vez, mostrei uma expressão nostálgica. Na minha vida anterior, logo após a repentina recuperação da energia espiritual no mundo, eu estava fugindo da cidade. Foi nesta passarela que consegui aquela extremamente rara pedra de habilidade compatível. Mas, sob os suaves pedidos da minha esposa recém-casada, Liu Huyan, eu acabei cedendo a pedra de habilidade compatível a ela. Mas eu só absorvi uma pedra de habilidade comum. Mas a primeira coisa que Liu Huyan fez ao despertar sua habilidade especial de fogo foi escolher me abandonar. E então se uniu a outros até me matar. Nesta vida, isso não vai acontecer novamente. Para garantir que eu possa, no primeiro momento, obter uma pedra de habilidade compatível, meu olhar rapidamente se fixou na distância de alguns prédios residenciais próximos à passarela. Morar aqui pode minimizar os imprevistos. Garantir que, quando a pedra de habilidade cair do céu, eu possa chegar à passarela no primeiro momento. Depois de alugar um apartamento nas proximidades, eu liguei para uma empresa de mudanças, dirigindo os trabalhadores para carregar a maioria dos móveis e livros da sala de estar. Chefe, para onde devemos levar?
Perguntou o chefe da equipe de mudanças, sorrindo. Eu paguei o suficiente, essa viagem vale o que eles ganham em alguns dias. Pensei um pouco e informei o endereço da casa antiga. Eu também subi na caminhonete de mudança. Vou morar aqui a partir de agora. Algumas roupas de troca e itens de uso diário ainda estão na minha casa original. Agora que estou seguindo a equipe de mudança, posso arrumar minhas coisas. Assim que abri a porta, Liu Huyan veio até mim com uma expressão de mágoa. Querido, você está bem? Por que você não atendeu meu telefone o dia todo? Ai! O que vocês estão fazendo? Liu Huyan ficou boquiaberta. Ela observou alguns trabalhadores carregando móveis antigos, de couro para dentro da casa. Ignorando Liu Huyan, concentrei-me em dirigir os trabalhadores. Pode colocar onde houver espaço na sala de estar. Liu Huyan estava com uma expressão sombria. Ao ver que eu não tinha tempo para ela, ela ficou quieta, parada em um canto, sem dizer mais nada, até que os trabalhadores terminassem de mover as coisas e fossem embora. Foi então que Liu Huyan apontou para a sala de estar quase cheia. Os móveis e objetos disseram com raiva. Você melhor me dar uma explicação razoável sobre o que aconteceu hoje. Eu olhei para Liu Huyan e então disse lentamente. Vou te dar 20 minutos para se arrumar as coisas e depois sair daqui. O que? Liu Huyan ficou paralisada por 2 segundos e meio, antes de entender o significado dessa frase. Você quer me expulsar? Ela imediatamente começou a chorar. Hoje, nós deveríamos ter ficado noivos, e você simplesmente desapareceu. Eu já perdi a face diante de parentes e amigos hoje. Agora você quer me expulsar de novo, então. Me diga por que isso tudo está acontecendo. Liu Huyan correu para o quarto, com os olhos cheios de lágrimas, e se colocou na minha frente. Eu ri friamente por dentro e decidi expor essa mulher. E sua verdadeira face, então disse de propósito. Eu perdi tudo no trading de criptomoedas, usei alavancagem demais. Perdi mais de 10 milhões de uma vez. Liu Huyan de repente soltou a mão e se virou, para olhar atentamente minha expressão. Eu não acredito. Você nunca mencionou sobre negociar criptomoedas antes. Eu sei que você deve estar me testando, não é? Liu Huyan ainda tinha uma expressão sincera. Eu peguei meu celular e abri a cópia digital do contrato do carro e da casa que estão em garantia. Veja você mesmo. Eu já usei o carro e a casa como garantia para pagar dívidas. Te enganei. Em seguida, eu abri o saldo da conta bancária. O dinheiro lá dentro foi todo investido na bolsa hoje. Agora, só restam algumas centenas de milhares de dinheiro de bolso na conta. Liu Huyan ficou com a expressão completamente alterada ao ver isso. Ela confirmou ontem que eu tinha mais de 2 milhões na conta. Porque só para o noivado de hoje, a família dela já está cobrando 880 mil de dote. Não é à toa que querem cancelar o noivado. Sem dinheiro, como ainda vamos nos casar? Liu Huyan de repente pensou em algo e sorriu novamente. Não tem problema. De qualquer forma, depois de um tempo, sua empresa vai abrir capital e suas ações podem valer bilhões. Essa pequena perda não significa nada. A festa de noivado pode ser feita mais tarde. De qualquer forma, eu já sou seu. Eu deslizei o celular. A primeira página do outro documento é sobre a participação acionária. As palavras acordo de transferência estão em destaque. Liu Huyan ficou em silêncio. Sem dizer uma palavra, ela se virou e puxou uma. A mala começou a ser arrumada. Eu a olhei e disse, fingindo estar triste. As ações se foram, mas o trabalho ainda está. O salário é de centenas de milhares por ano, o que é suficiente para te sustentar. Liu Huyan não levantou a cabeça e disse friamente. Você não entende, não é uma questão de dinheiro e imóveis. O principal é que eu percebi de repente que você me deu a segurança que eu quero. Eu ri friamente. Quem disse que ia me apoiar antes? Agora não há mais segurança. O tom de Liu Huyan estava gelado. Se você puder ter alguém como eu no futuro, que esteja disposto a passar por dias difíceis com você. Mas agora você se tornou um pobre coitado. Por que eu deveria me enforcar em uma árvore? Sem falar nos outros. Vamos falar daquele que tem 18 casas na família. O filho da segunda geração ainda não desistiu de mim. Liu Huai arrumou tudo rapidamente em um instante. Kung Gu estava arrastando a mala e prestes a sair. Atrás de mim, olhei para ela com um olhar. Não faz diferença nenhuma ser um morto. Depois de um tempo, desviei o olhar e balancei a cabeça. Não há como, ainda estamos em uma era de paz e a ordem está mantida. Muitas coisas feitas só afetarão meus próprios planos. Se eu encontrar Liu Huai novamente em um mês, eu garanto que só falarei com a faca que tenho na mão. Em um piscar de olhos, já se passaram 3 dias. Às 6 da manhã, levantei-me pontualmente da arma. Peguei a faca longa que estava no topo da prateleira. Na nova casa alugada de Ren, originalmente, o escritório e a sala de estar já estavam vazios. Coloquei vários equipamentos de ginástica que comprei novos. Saí com a faca nas costas, indo direto para um parque florestal. Um parque florestal não muito longe.
evitando aqueles que se levantam cedo para dançar no espaço público. Os senhores e senhoras que praticam Tai Chi entraram em uma floresta pouco frequentada. Encontraram um espaço vazio e começaram a praticar com a faca. Embora eu não tenha experiência em artes marciais, mas todas as técnicas de faca foram aprendidas lentamente em batalhas repetidas. Talvez simples ou feias, mas absolutamente letais. Na vida passada, eu não tinha habilidades extraordinárias. Apenas o mais comum dos aprimoramentos físicos. Tudo foi conquistado com golpe após golpe. Nesta vida, não importa quais habilidades eu despertarei no futuro. Mas 1 mês e meio antes da queda da pedra das habilidades, o que eu posso contar ainda é apenas a faca em minhas mãos. Cada movimento da técnica de faca gravado em minha mente, gradualmente se fundindo com este corpo atual, transformando-os em memória muscular instintiva. Após completar uma série, eu guardei a faca e soltei o ar. Mas nesse momento, ouvi 2 palmas ao meu lado. Eu me surpreendi e então segurei firmemente o cabo da faca. Eu não percebi que alguém estava me observando enquanto eu treinava com a faca. Eu me virei para olhar. Havia um velho de cabelos brancos e vestes antigas. Ele estava embaixo de uma árvore, sorrindo e me observando. Jovem, você manuseia a faca muito bem. O velho fez uma pausa e disse mais uma coisa. Não é uma técnica que se pode aprender em tempos de paz. Eu não disse nada, mas meus músculos estavam tensos e eu sentia uma onda de intenção assassina. O velho estava certo. Para dominar essa técnica, não se pode contar apenas com algumas centenas ou milhares de vidas. Como poderia haver tais criminosos em tempos de paz? O ponto crucial é a experiência que eu tive nesta vida. Eu não deveria ter uma técnica como essa. Se o velho falasse algo, isso chamaria a atenção de certos órgãos de ordem. Como eu poderia ficar tranquilo até a recuperação da energia espiritual? Eu girei levemente a ponta do meu pé na direção do velho. Se eu fosse pressionado, eu preferiria criar um assassinato sem solução. Afinal, isso não significa que será descoberto rapidamente. Velho senhor, desde a antiguidade, espiar os outros praticando é sempre um grande tabu. Você já olhou, mas ainda precisa se intrometer e criticar? Parece que ele quer trocar algumas ideias. O velho ficou surpreso, mas não ficou irritado, ao contrário, deu uma risadinha. Na verdade, fui eu quem foi indelicado. Mas não precisamos trocar ideias. Eu também não posso intimidar uma criança. Deixa pra lá. Este objeto é para você, como um pedido de desculpas. Dito isso, o velho apalpou-se e lançou algo. Um objeto escuro veio em direção a mim. Eu estreitei os olhos e fiquei olhando para o objeto que vinha voando. Estava prestes a desviar, mas de repente fiquei paralisado. Aquele pequeno objeto claramente emanava uma essência extremamente pura de energia espiritual. Energia espiritual, perfeita e completa. Como poderia haver coisas que contêm energia espiritual em um mundo antes da recuperação da energia espiritual? Coisas que contêm energia espiritual. Em um instante, minha mente ficou confusa. Instintivamente, eu peguei e vi que era um pequeno peso do tamanho de um dedo. Não é jade, mas parece jade, escuro e pesado. Segurando na mão, há uma leveza sutil. A energia pura é absorvida pelo corpo. Meu coração tremeu intensamente. Mesmo que seja a energia espiritual de algumas vidas atrás, gradualmente se reunindo para formar um meridiano espiritual. O melhor cristal espiritual produzido pelo meridiano. A pureza da energia espiritual não é tão alta assim. Com isso, eu deixei a espada de lado, segurando o pingente e olhando para o velho. O velho olhou para minha expressão de choque e deu uma risada. Já que é útil para você, leve-o por enquanto. Não precisa perguntar mais nada, talvez nos encontremos de novo no futuro. Fiquei surpreso ao ouvir isso, pensando no que significava. Mas o velho já havia se virado e entrado na floresta. Quando consegui correr atrás, ele já havia desaparecido. Brincando com o pingente na mão, eu finalmente percebi que minha visão era muito superficial. Após a reencarnação, o que mais pensei foi em vingança. Não queria mais ser ameaçado e oprimido por forças poderosas da vida passada. Eu costumava estar na cidade do Imperador do Trovão, a mais poderosa. O alcance da radiação não passava de algumas centenas de quilômetros. Além disso, havia uma zona proibida que ninguém conseguia atravessar. Incontáveis bestas estranhas e zumbis estavam empoleirados lá. Eu procurei uma corda fina, preciosa e pesada, e a usei para pendurar o pingente no pescoço. Assim, eu poderia absorver continuamente. A energia espiritual nutria e fortalecia o corpo. Quanto mais forte o corpo, maiores seriam os benefícios quando a energia espiritual ressurgisse. Os benefícios colhidos naquele dia seriam ainda maiores. Em um piscar de olhos, passarão-se mais 3 dias. O valor contábil das ações já estava próximo de 700 milhões. Comecei a vender em lotes. Não dava para liquidar tudo de uma vez. Isso só faria as ações despencarem e ainda assim não conseguiria vender tudo. Eu só poderia vender lentamente em pequenas quantidades no limite de alta. No primeiro dia, vendi mais de 100 milhões.
No segundo dia, ainda estava com limite de alta na abertura. Eu vendi em lotes de centenas e até milhares. De vez em quando, ainda comprava um pouco. Nesse dia, foram vendidos 2 bilhões, não é? No terceiro dia, neste mesmo dia da minha vida passada, ainda estava com o limite de alta. Mas nesta vida, a abertura teve dezenas de milhares de lotes. A ordem de fechamento finalmente foi rompida por mim. Seguiu uma tendência diferente da vida passada. O capital na minha conta também chegou a mais de 8 bilhões. Após descontar o financiamento, ainda sobraram mais de 6 bilhões. Na manhã seguinte, transferi os fundos da conta de ações de volta para o cartão bancário. Imediatamente, fiz login no site da empresa farmacêutica estrangeira no país. Para agendar o medicamento anti-envelhecimento, transferi 5 bilhões para a conta de supervisão e deixei minhas impressões digitais, íris e outras informações biométricas. De acordo com as instruções do site, uma semana após a reserva, a caixa de segurança do medicamento será escoltada por uma equipe de segurança profissional e será entregue em minhas mãos, intacta. Após agendar o medicamento, ainda restou mais de 1 bilhão na conta. Pensei um pouco e tirei uma captura de tela. Encontrei o perfil de Liu Huyan, cliquei para enviar a imagem e então a bloqueei. Faltam menos de meio mês para a recuperação da energia espiritual. Além de continuar a me exercitar, estou esperando a entrega do medicamento anti-envelhecimento. Também comecei a me preparar com alguns suprimentos. Após a recuperação da energia espiritual, os zumbis dominarão a humanidade. A ordem social entrará em colapso total. A eletricidade, o abastecimento de água, as comunicações e a produção industrial em larga escala não existirão mais. Alguns suprimentos comuns que agora parecem insignificantes se tornarão a moeda forte, apenas atrás dos itens de habilidades especiais. E eu ainda preciso ficar aqui, esperando pela queda da pedra de habilidade especial, que ocorrerá meio mês após a recuperação da energia espiritual. Os suprimentos de vida durante esse período também precisam ser estocados. Eu comprei algumas coisas à vontade e coloquei tudo nos armários da cozinha. Os suprimentos de vida não são muitos, o importante é que sejam suficientes. De qualquer forma, quando eu conseguir a pedra de habilidade especial e despertar, o significado desta casa em relação às habilidades especiais não será mais grande. Naquele momento, poderei ir aonde eu quiser. Esta cidade é meu armazém. Afinal, estocar comida não é tão bom quanto estocar armas. Estocar armas não é tão bom quanto ser forte. Depois de alguns dias, eu pedi online. Os 2 grandes itens também chegaram. O entregador ficou pasmo ao me olhar enquanto subia as escadas. Irmão, o que você está fazendo levando isso para cima? Aquilo são 2 enormes retângulos planos, envoltos em uma carcaça de metal preto, com um formato retangular e algumas entradas nas bordas. Isso é um pacote de bateria de um veículo elétrico. Cada um pesa 600 quilos e armazena energia suficiente para 100 graus. Na verdade, um é quase o suficiente. Eu comprei 2, assim posso ligar o ar-condicionado sem problemas. Eu dei algumas notas vermelhas para o entregador. Pergunte menos. Experimento científico. E também comprei alguns equipamentos de camping, aos poucos, ao longo de alguns dias. Comprei algumas coisas e coloquei no depósito. Naquela noite, às 2 da manhã, um avião de transporte com pintura especial também chegou pontualmente. Um sinal piscando pousou no aeroporto nos subúrbios. Após uma série de verificações de rotina, a cabine do avião de transporte. A porta se abriu e, surpreendentemente, saíram 3 carros. Veículos de escolta especiais estavam posicionados na frente e atrás. Cada um tinha um veículo blindado para proteção. Os agentes de segurança estrangeiros responsáveis pela escolta estavam totalmente armados. A comitiva saiu lentamente do aeroporto, seguindo a rota previamente explorada. A rota planejada levava rapidamente ao centro da cidade. Eu também me levantei cedo e fui para outra de minhas casas. Esta casa em um bom distrito escolar, eu originalmente era. Para o filho que ainda não havia nascido. Sem qualquer reforma, uma casa simples e crua. Eu coloquei o local de entrega do medicamento anti-envelhecimento em. Aqui, o horário foi especialmente marcado para a madrugada. Isso foi para minimizar a exposição e evitar a tensão desnecessária. Assim que a comitiva chegou, os preparativos já estavam prontos. O segurança do condomínio imediatamente abriu o portão. A equipe de segurança escoltou um cofre com senha e 2 profissionais de saúde. As pessoas saíram do elevador e entraram na sala vazia. O senhor é o Wang. Uma bela loira vestida com uniforme médico perguntou, surpresa. Como a compradora do medicamento, ela exalava mistério por onde passava. Uma pessoa que nunca apareceu na lista dos bilionários. Tinha uma agenda tão discreta. Quando a vi pessoalmente, ela era tão jovem. Mesmo os super ricos que compraram esse medicamento antes, se não eram. Os mais velhos tinham 70 ou 80 anos, e os mais jovens tinham pelo menos 50 ou 60. Eu assenti. Sou eu. Vamos começar.
Após um procedimento complexo, um frasco, um medicamento azul claro foi retirado. A bela médica loira começou a me injetar. Após a injeção, eu silenciosamente senti o efeito do medicamento. As mudanças que ocorreram após a entrada no corpo. Sr. Wang, o tempo para o medicamento fazer efeito completamente é de 12 a 24 horas. Amanhã, a esta hora, você sentirá o efeito completamente. A bela médica loira estava operando o coletor de sangue. Fiz um teste biológico com uma gota do meu sangue. Enquanto explicava com carinho, disse. A equipe de medicamentos veio e foi rapidamente. Desapareceu na densa escuridão da noite. Nessa hora, a grande maioria das pessoas ainda estava dormindo. Olhei para o relógio, ainda era cedo. Chamei um carro para voltar para a casa alugada. Depois de um breve descanso, continuei subindo a montanha para praticar com a faca. Enquanto praticava, comecei a sentir meu corpo. Havia um fluxo de calor se movendo dentro de mim. As partes do corpo por onde passava pareciam cheias de energia. A leve sensação de cansaço trazida por uma noite sem dormir. Essa leve fadiga desapareceu completamente. Fiquei feliz por dentro. O medicamento já começou a fazer efeito. Na verdade, a velocidade de fortalecimento do corpo já havia dado que estava um pouco lenta, como se estivesse enfrentando um obstáculo. Mesmo com o efeito nutritivo do pingente espiritual, não era muito evidente. Agora consigo sentir claramente que a barreira invisível parecia ter desaparecido. A força do corpo pode continuar a aumentar significativamente. Eu, que estava concentrado em praticar com a faca, não sabia. No entanto, havia um número muito pequeno de pessoas que registraram o medicamento. As fotos da caravana de escolta foram postadas na internet. Logo foram reconhecidas por pessoas influentes. E, junto com o site oficial daquela empresa farmacêutica, as vendas do mais recente medicamento anti-envelhecimento no país aumentaram silenciosamente um número. A cidade viu surgir um super rico invisível. E a notícia começou a se espalhar rapidamente na internet. 50 milhões por injeção. O remédio milagroso para prolongar a vida tem um novo comprador. Um misterioso rico apareceu em Pyongyang. Quem será ele? Em pouco tempo, o tópico relacionado subiu rapidamente nas tendências de busca. No dia seguinte, eu também vi na internet que a notícia era apenas motivo de risadas. Em 6 dias, a recuperação da energia espiritual estará chegando. Qual é o sentido de fofocas como essas? Mas não posso deixar de dizer que algumas pessoas, para ganhar visualizações, realmente se esforçaram. Logo, alguém começou a seguir o movimento da caravana. A rota encontrou o condomínio da área escolar. Não sei que métodos foram usados. Abriram a boca da administração e dos seguranças. Descobriram para qual apartamento a entrega do medicamento foi feita. Até meu nome já foi investigado por alguém. Mas isso é onde termina. Sem a minha permissão pessoal. Apenas divulgaram essa informação. Se não tomarem cuidado, podem acabar na prisão. O crucial é a minha identidade. Se fosse uma pessoa comum, esses streamers e mídias sociais fariam qualquer coisa para ganhar visualizações. Até um pai que chuta um cachorro agressivo para proteger seu filho teria defensores dos animais filmando na cara da criança, porque eles sabem que é difícil para o outro lado fazer algo contra eles. Mas agora estão lidando com alguém que joga 5 bilhões na mesa. Um magnata cuja identidade e antecedentes ainda são obscuros. Essas pessoas, no máximo, só querem ganhar algumas visualizações. Não se atreveriam a fazer algo realmente ofensivo. Assim, isso só prejudicou aqueles que originalmente tinham alguma conexão na vida. Liu Huyan acabou de sair e percebeu que o corredor estava bloqueado por um monte de pessoas segurando microfones de celular que quase queriam enfiar na boca dela. Senhorita Liu, posso perguntar se você foi a noiva do Sr. Wang? Todos começaram a falar ao mesmo tempo. Liu Huyan estava completamente confusa e assustada. Rapidamente, se retraiu para dentro de casa e trancou a porta. Depois de entender a situação online, Liu Huyan finalmente não conseguiu se conter e gritou. Os móveis e objetos da casa estavam todos bagunçados. Os olhos de Liu Huyan estavam vermelhos de raiva. Mas tudo já era tarde. Antes, ao ver a mensagem que eu enviei para ela, Liu Huyan inicialmente pensou que era uma brincadeira minha. Mas agora Liu Huyan desejava se ajoelhar na minha frente e implorar por reconciliação. Mas o problema é que ela não fazia ideia de onde eu estava agora. Em 2 dias, o efeito do medicamento anti-envelhecimento já foi completamente ativado. O efeito do medicamento já foi totalmente realizado. O uso do medicamento não fortaleceu diretamente o corpo, mas encheu meu corpo de vitalidade e energia. Não me sinto cansado fazendo nada. Restam apenas alguns dias para a recuperação da energia espiritual. Estou também fazendo os últimos preparativos passo a passo. Finalmente, naquela manhã choveu um pouco e soprou uma brisa fresca. Então, sem qualquer aviso ou prelúdio, uma infinidade de energia espiritual de repente irrompeu. E, no instante em que saiu, encheu todo o mundo.
Todas as coisas estavam imersas na energia espiritual, como uma esponja seca sendo jogada de repente na água, começando a absorver água freneticamente. Os corpos de todos também estavam absorvendo a energia espiritual freneticamente. Cada célula estava se fortalecendo continuamente sob a estimulação da energia espiritual. Eu estava de pé na varanda, sentindo a energia fluindo incessantemente. A energia espiritual dentro do corpo está tão confortável que quero soltar um grito. O ponto de partida nesta vida é muito mais alto do que na vida passada. Na vida passada, eu pertencia àquele tipo de pessoa que adorava malhar. Minha condição física basicamente superava a de 90% das pessoas comuns. Mas diante de verdadeiros profissionais, eu não era nada. E nesta vida, eu mantive um mês de treinamento rigoroso como base, com um colar místico de energia espiritual como bônus, com um elixir anti-envelhecimento que custa 500 milhões por frasco. Sem rodeios, posso dizer que, com a recuperação da energia espiritual, qualquer um dos meus indicadores físicos já é pelo menos um terço mais forte do que o recorde mundial dos detentores. A força da minha condição física básica também significa que hoje posso suportar uma quantidade de energia espiritual que será muito maior do que a de outras pessoas. Neste momento, já havia pessoas na rua abaixo de mim que se transformaram em sanses. Eles rugem e atacam as pessoas ao redor, começando a devorá-las. Gritos. Os gritos e os uivos dos zumbis gradualmente preencheram toda a cidade. Ignorando a tragédia abaixo, eu continuei a sentir minha transformação. Cerca de meia hora depois, percebi a recuperação da energia espiritual. O fortalecimento do corpo causado já havia terminado. Após a recuperação da energia espiritual, meu condicionamento físico aumentou várias vezes. Comparado à minha vida anterior, eu despertei meu corpo. E a diferença ao fortalecer habilidades especiais não era muito. Em outras palavras, no primeiro dia da recuperação da energia espiritual, minha força já era equivalente a um típico usuário de habilidades de fortalecimento físico. Comparado aos outros, era como um ataque em outra dimensão. Na manhã seguinte, saí como de costume para treinar com a espada. Após treinar por cerca de 1 hora, guardei a espada e descansei. Quanto maior o consumo de energia, mais rápida era a eficiência de absorção da energia espiritual durante a recuperação do corpo. A força do corpo também aumentaria rapidamente. Isso não é nenhum segredo na era do caos. Depois de me acostumar com o ambiente de recuperação da energia espiritual, tanto humanos quanto zumbis e bestas estranhas quase aprendem instintivamente a absorver energia espiritual para se fortalecer. A diferença está apenas no talento e no nível de esforço de cada um. O pingente no meu peito, após a recuperação da energia espiritual, parece ter se tornado mais cheio de energia espiritual. Eu consigo sentir que ele também está lentamente absorvendo energia espiritual. Ocasionalmente, ele emite um fio de energia mais pura que eu absorvo. Absorver um fio de energia assim é aproximadamente como absorver energia espiritual por 10 minutos. Eu estimei que este pingente pode ajudar a aumentar a velocidade de fortalecimento em 20. Em 2 dias, talvez não seja muito evidente, mas, acumulando dia após dia, isso se tornará uma diferença extremamente grande. Mesmo que na era caótica da minha vida passada tenha durado alguns anos, itens com habilidades especiais surgiram em abundância. Mais habilidades auxiliares que alcançam esse efeito. Os itens também são tesouros raros. À noite, depois de tomar banho, de repente, do prédio em frente, veio uma onda de gritos e xingamentos. Eu franzi a testa e fui até a janela. Descobri que na sombra escura do prédio não conseguia ver quem era. Havia um homem de voz grossa xingando na janela. Eu tenho aula às 8 da manhã. Por que você, do outro lado, acha que só porque sua casa tem luz, eu devo ficar no escuro? Não é da sua conta. Cuide da sua boca. Diante do meu aviso, o homem de voz grossa ficou ainda mais louco. Em seguida, uma série de palavrões saiu de sua boca. Palavras de alto teor foram disparadas. Eu ri sarcasticamente. Voltei para dentro, abri o armário e peguei uma lanterna de alta potência. Voltei para a janela e iluminei o prédio em frente. Logo encontrei, em uma das janelas, o homem de barba cheia que estava gritando freneticamente. O homem foi ofuscado pela luz da lanterna. Ele levantou a mão para se proteger e soltou mais uma série de palavrões. O homem de barba cheia entende muito bem. Afinal, há tantos zumbis empilhados lá embaixo. Não importa o quão loucos eles sejam, do outro lado não podem fazer nada contra isso. Agora é a hora perfeita para liberar um pouco das minhas emoções. Desta vez, arrastei um conjunto completo de equipamentos de escalada do depósito. Desta vez, eu puxei um conjunto completo de equipamentos de escalada do armário. Além disso, havia uma caixa que, ao abrir, surpreendentemente, era um lançador de âncoras pneumáticas. Eu coloquei a lâmina nas costas e saí com o equipamento. Ao chegar na escada, as janelas aqui fora não têm grades de segurança.
Montei a âncora e apontei para a janela iluminada pela lanterna. Acima daquela janela iluminada, com um leve toque no gatilho, a âncora cruzada com a corda voou direto. Voou direto e ficou presa em um canto da parede, imóvel. Eu amarrei bem a corda deste lado e peguei um descensor, coloquei na corda e pulei pela janela. Em poucos segundos, deslizei pela corda diretamente para o outro lado. Com 2 ou 3 chutes, derrubei a grade de segurança e, com um chute, quebrei o vidro. Eu saltei para a varanda e puxei a faca das costas. Eu vim voando. E então, o homem de barba ficou atordoado. Ele estava xingando em direção à janela iluminada. De repente, ouvi um estalo vindo de cima. Antes que pudesse reagir, uma pessoa surgiu na escuridão. Uma pessoa entrou rapidamente em sua casa. Irmão, eu errei. Eu me expressei mal. Desculpe, eu peço desculpas. Por favor, não leve a mal. O homem de barba olhou para minha mão e rapidamente se ajoelhou no chão. Enquanto falava, começou a se dar tapas no rosto. Já é tarde. Se pedir desculpas resolvesse, para que precisaríamos de facas? Eu levantei a faca e a deixei cair. Desmontei o gancho e coloquei uma nova corda. Fiz a mesma operação e voltei para o meu lado. Então cortei as 2 cordas e deixei-as cair naturalmente. Na escuridão, minha janela e a luz forte. A luz da lanterna é especialmente chamativa. Não sei quantas pessoas me viram. A cena de eu voando e cortando com a faca. Imagino que ouvi o homem de barba pedir clemência. Havia mais pessoas pedindo por misericórdia. Assim também é bom. Pode permitir que os vizinhos entendam mais cedo as regras de sobrevivência desta era. Na manhã seguinte, saí como de costume para praticar com a faca. Depois de voltar para o quarto, fiquei em pé na varanda, observando a passarela não muito longe. Se eu esperar mais alguns dias em silêncio, poderei despertar meus poderes. Comecei a fazer os últimos preparativos. Coloquei parte da mochila em um poço que comporta vários cabos. Caso eu não consiga voltar a tempo para o quarto de cima, também poderei pegar algumas reservas de emergência daqui. Olhei para o relógio. Voltei ao 11º andar, descansei um pouco e ajustei meu estado. Caminhei até o suporte de armas sem pressa. Coloquei 2 facas curtas na cintura, as 2 facas longas nas costas e coloquei as luvas de escalada à prova de cortes. Por fim, coloquei a mochila nas costas e fiz uma nova verificação. Só então voltei para a frente da janela. Neste momento, não havia uma alma viva na rua, apenas alguns zumbis vagando sem rumo. A origem desses zumbis é complexa. Alguns eram pedestres que estavam na calçada quando a energia espiritual despertou. Outros eram motoristas que se transformaram em zumbis e acabaram quebrando o vidro e saindo. De qualquer forma, em comparação com os bairros e as ruas comuns, essa rua movimentada, que costumava ser cheia de carros, tinha muito mais zumbis se acumulando. Somente nos últimos dias a situação começou a mudar. Alguns grupos de sobreviventes limparam os zumbis do bairro e começaram a tentar sair para buscar suprimentos. Não importa se mataram zumbis ou perderam suas próprias vidas. Ao mesmo tempo, estavam reduzindo o número total de zumbis e criando alimentos mais frescos. Eu observei atentamente a situação na rua por um tempo. Já pensei em várias estratégias de ação. Olhei novamente para o relógio no meu pulso. Faltam 5 minutos para meia-noite. Respirei fundo. Usando com proficiência o lançador de gancho de âncora, cheguei com sucesso na passarela. Pousei firmemente na passarela, soltei a corda e estendi as mãos para trás ao mesmo tempo. Desembainhei 2 facas longas e caminhei calmamente em direção ao meio da passarela. Havia alguns zumbis espalhados pela passarela, a distância variava. Os zumbis mais distantes ainda não me perceberam. Alguns mais próximos já estavam se lançando em minha direção. Levantei a faca longa. Não havia técnica alguma, nem era necessário. Apenas balançava para baixo de forma simples. Desviei para o lado e então desferi um golpe. As cabeças de 2 zumbis estavam como melancias, cortadas de forma limpa, cortadas ao meio, caindo dos lados do pescoço. O grito emitido pelos zumbis ao se lançarem atraiu 3 zumbis mais distantes. Vendo-me aparecer de repente na passarela. Os zumbis imediatamente ficaram animados. Eles queriam comer essa comida fresca. Eu rapidamente olhei para os lados da passarela. Na rua abaixo, dentro de um raio de 20 a 30 metros, também havia 7 ou 8 zumbis que foram alarmados. Eles começaram a se reunir em direção à passarela. Eu não me movi, fiquei no centro da passarela, esperando que 3 zumbis corressem em minha direção. Então, como de costume, cortei a cabeça de cada zumbi com um golpe. Os 7 ou 8 zumbis debaixo da passarela já estavam cercando. Eles vieram correndo diretamente para debaixo da passarela. Então, voltaram correndo debaixo da passarela em direção a mim. Eles gritaram algumas vezes, pulando e agitando suas garras. Eu peguei alguns zumbis mortos e os joguei da passarela. Então, sentei-me tranquilamente e não me preocupei mais com os outros.
Imediatamente, um som de luta e mordidas surgiu debaixo da passarela. Mas logo tudo voltou à calma. Com a revitalização espiritual apenas começando agora, a inteligência dos zumbis é praticamente zero. Quando conseguem ver um alvo, eles apenas correm em linha reta em direção a ele. Mesmo que não consigam alcançá-lo, eles apenas pulam no lugar. Agora, a passarela está vazia, e só estou eu aqui. Os zumbis abaixo se tornaram, na verdade, meu escudo de proteção. Não esperei muito. O céu ao meio-dia de repente escureceu. Incontáveis pontos de luz apareceram abruptamente no alto. No céu, brilhando como estrelas. Estão chegando. Eu me animei e me levantei. Os pontos de luz caíam do céu como chuva, e eram de cores variadas e incrivelmente bonitas. Neste momento, todos os sobreviventes que estavam ao ar livre notaram essa cena. E todos os zumbis levantaram a cabeça para olhar para o céu. Eles observavam aqueles pontos brilhantes de várias cores, caindo em direção ao chão a uma velocidade cada vez maior. Nesse momento, um cristal brilhante do tamanho de um punho caiu na ponte. Depois de rolar algumas vezes, parou exatamente aos meus pés. Eu reprimi a emoção que sentia. Peguei esta pedra de habilidade compatível que eu só tinha visto uma vez na vida anterior. A pedra de habilidade estava envolta em uma camada de casca cristalina transparente. Assim que a peguei, a casca começou a derreter e desaparecer rapidamente. E uma vez que sai do corpo, a casca desaparece. A velocidade de desaparecimento quase para, protegendo firmemente o cristal luminoso no núcleo. Eu olhei ao redor e vi muitas pedras de habilidade caídas na rua. Havia zumbis sortudos bem perto. Eles pegavam a pedra de habilidade e a enfiavam na boca. Não importava se eram humanos ou zumbis. Ao ver a pedra de habilidade, sentiam instintivamente. Era uma coisa boa, desejando absorver. Eu segurei firmemente a pedra de habilidade. Aproveitando que não havia interferências, precisava absorver rapidamente e despertar a habilidade. Não é permitido qualquer atraso ou imprevisto. Em apenas 2 minutos e meio, a casca de cristal se dissolveu e desapareceu. O núcleo do cristal se transformou em um brilho deslumbrante. A luz rapidamente se fundiu ao meu corpo. Imediatamente senti a luz se concentrando na minha cabeça. Um cristal se formou novamente em meu cérebro. A forma do cristal rapidamente se estabilizou. E assim, meu poder especial foi oficialmente despertado. No momento em que meu poder especial despertou, minha percepção deste mundo sofreu uma mudança radical. Humanos normais só podem entender o mundo através dos 5 sentidos. Mas eu, neste momento, possuía um sentido a mais. Percepção espacial. Sem precisar dos 5 sentidos, eu podia claramente perceber tudo ao meu redor, desde que ocupasse espaço. Não importava a posição em relação a cima, baixo, frente, trás, esquerda ou direita. Seu tamanho, volume, posição e velocidade. Todas as informações relacionadas ao espaço eram refletidas com precisão na minha percepção. O mais importante é essa capacidade de percepção espacial. Pertence completamente à existência passiva. Não vai me causar nenhum desgaste. Ao mesmo tempo, eu também senti, com o despertar dos poderes, a força do meu corpo também recebeu um grande aumento novamente. Em comparação com antes, quase dobrou. Mesmo sem contar os poderes espaciais, apenas com a força física, eu posso facilmente esmagar outros usuários de poderes. E a capacidade de percepção espacial é sem pontos cegos. Dominar tudo ao redor do corpo e o combate corpo a corpo é simplesmente uma combinação perfeita. Pensando nisso, não consegui conter uma risada. Eu apertei os punhos e não consegui evitar que uma lágrima surgisse no canto dos olhos. Desde a reencarnação até agora, 1 mês e meio se passou. Todos os meus esforços finalmente foram recompensados. Comparado com a minha vida anterior, a partir do momento em que despertei meus poderes, já me tornei muito mais forte. E isso é apenas o começo. Usar os poderes despertados pela pedra de afinidade, sem dúvida se encaixa melhor com o meu corpo. O potencial de desenvolvimento e o limite no futuro são incomparáveis aos de um comum usuário de habilidades especiais. A diferença só vai aumentar. Preciso acalmar um pouco os meus sentimentos. Decidi voltar para casa primeiro, para me familiarizar com a habilidade recém-despertada, e depois pensar em como elaborar o próximo plano de ação. Caminhei rapidamente de volta para o local onde o gancho estava fixado, e não tirei o gancho, mas sim tirei o dispositivo de elevação do cinto, e prendi a corda para escalar o prédio. Com os pés segurando a corda, minhas mãos se alternavam rapidamente. Em menos de 1 minuto, eu já estava de volta a casa. Rapidamente tirei meu equipamento e senti uma leve mudança na minha consciência. As informações sobre a habilidade especial surgiram na minha mente, como se eu já soubesse disso. Item habilidade espacial. E não é como teletransporte ou atravessar paredes, ou habilidades únicas como espaço de armazenamento. Isso só pode ser considerado uma forma de habilidade espacial. E usar a pedra de habilidade compatível pode
ser considerado como o despertar de habilidades de todos os tipos. Sou um controlador de habilidades especiais, e não um usuário. Em outras palavras, eu provavelmente não conseguirei agora teletransporte, mas com certeza poderei dominá-lo mais tarde. Mas ao usar uma pedra de habilidade comum para despertar o poder de teletransporte, é muito provável que nesta vida eu só tenha essa habilidade. Há uma pequena chance de desenvolver mais 2 ou 3 habilidades semelhantes. Se eu conseguir, isso já seria um talento excepcional. Também há a percepção espacial. Esta é a habilidade básica passiva que adquiri após despertar meu poder espacial. A habilidade passiva mais básica que eu domino. Meu alcance de percepção se estende a 3 metros ao redor do meu corpo. Agora, eu não preciso usar os olhos. Posso saber claramente se a pessoa se movendo no andar de cima ou no de baixo. Se há alguém ativo nos quartos. Exceto por não conseguir distinguir cores. Essa visão de raio-x de 3 metros é como um olho onisciente para mim. Eu fecho os olhos e continuo sentindo as mudanças dentro de mim. Instintivamente, eu ativei a energia espacial dentro de mim. De repente, sinto um leve calor no peito. Aquela energia espacial foi surpreendentemente absorvida pelo pingente espiritual. Eu arregalei os olhos olhando para o pingente de energia espiritual em meu peito. Descobri que, à medida que essa energia única e pessoal era injetada, o pingente e eu parecemos vagamente estabelecer uma conexão sutil. Um pensamento cruzou minha mente e imediatamente pensei sobre minha vida passada, sobre aqueles itens de habilidades especiais que conhecia. Imediatamente, mobilizei a energia dentro de mim em direção ao pingente. O pingente não rejeitava nada, absorvendo toda a energia espacial que recebia. Quando a energia dentro de mim estava quase esgotada, a luz do pingente piscou levemente e ocorreu uma mudança inexplicável. Ao segurar o pingente e fazer uma leve investigação, imediatamente fiquei surpreso ao descobrir que dentro do pingente havia um espaço longo, com 1 metro de largura e altura. E, além disso, estava em sintonia com meus pensamentos. Olhei para um haltere não muito longe de mim e, ao pensar nele, o haltere desapareceu do nada e apareceu dentro do espaço do pingente. Ao pensar novamente, o haltere voltou do espaço do pingente para o mundo real. Colocando novamente o pingente no pescoço, eu fiquei em silêncio. Este pingente que o velho misterioso me deu casualmente. O valor precioso dele superou minha imaginação repetidamente. Primeiro, ele podia emitir energia espiritual para nutrir o corpo antes da recuperação da energia espiritual. Após a recuperação da energia espiritual, ele também pode acelerar a velocidade de absorção de energia espiritual em 20%. Depois de despertar a habilidade especial, ele não só se tornou um item exclusivo meu, como também absorveu a habilidade espacial, formando um espaço de armazenamento. Eu tenho uma sensação. Se este pingente absorveu outras habilidades especiais desde o início, ele também deve ser capaz de solidificar algum tipo de habilidade avançada correspondente à habilidade especial. Esse tesouro auxiliar incrível é dado assim, sem mais nem menos. Qual é a verdadeira origem daquele velho de cabelos brancos? Qual é o propósito dele em me dar este pingente? Depois de pensar um pouco, eu ainda balancei a cabeça. Essas perguntas sem resposta por enquanto são inúteis de se pensar, contanto que eu continue a me tornar mais forte. Enquanto o velho de cabelos brancos ainda estiver neste mundo, deve haver um momento em que nos encontraremos. Agora que tenho esse espaço de armazenamento que congela o tempo, transportar e armazenar comida e itens pessoais se tornou extremamente conveniente. Embora a capacidade de 1 metro cúbico não seja grande, mas por enquanto é suficiente. Imediatamente, eu transferi os suprimentos da casa para o espaço. Depois de organizar os suprimentos, eu também preciso sair completamente. Eu preciso deixar este lugar. Depois de sair, eu ainda fiz questão de levar um pouco de equipamento. Embora eu pudesse ir leve e colocar tudo no espaço. Mas assim, qualquer um que me visse de mãos vazias, facilmente poderia suspeitar de que eu tinha uma habilidade especial relacionada ao espaço. Por isso, eu carreguei um pouco de equipamento para enganar os outros. Eu acabei de chegar na entrada do condomínio. Então, de repente, ouvi um grito intenso. Olhei para fora e havia cerca de 20 ou 30 zumbis que descobriram os residentes presos ao redor. Entre eles, havia um zumbi especialmente alto. Quando vi aquele enorme zumbi, o enorme zumbi também se virou na minha direção e soltou um rugido. Todos os zumbis então se viraram e começaram a atacar em minha direção. Eu avancei com minhas 2 adagas e enfrentei o zumbi da frente. Então, vi as lâminas brilhando enquanto os corpos voavam. Eu não parei meus passos. Parecia que eu estava apenas cortando aleatoriamente, mas não. Nenhum zumbi conseguiu bloquear um dos meus golpes. Mãos se quebravam ao tentarem me bloquear. Cabeças se despedaçavam ao tentarem se defender. Alguns sobreviventes estavam atordoados, olhando através do vidro. Não consigo entender nada do que está acontecendo aqui. Neste momento, já restavam poucos zumbis no campo. O zumbi alto rugiu e se esticou.
Ele agarrou um zumbi com uma mão e o usou como arma para me atacar. Eu avancei e passei entre dois zumbis, indo em direção ao alto. Em seguida, puxei a espada longa de forma rápida. O zumbi alto ficou parado, com uma linha de sangue aparecendo em seu corpo. Uma linha de sangue então se abriu para os lados. Em menos de 1 minuto, 30 zumbis foram eliminados. Entre eles, havia um zumbi com habilidade especial de reforço físico. Eu usei a ponta da espada para perfurar o zumbi que havia sido cortado ao meio. Retirei um cristal da cabeça do zumbi. Os portadores de habilidades especiais querem se tornar mais fortes. Além de praticar arduamente suas habilidades, eles também absorvem a aura espiritual. E também absorvem cristais de habilidade especial. Este é também o método mais rápido de evolução. Cristais de habilidade especial do mesmo nível de energia. Ao absorver 10, é possível subir de nível. Cristais de habilidade especial de nível inferior podem precisar de centenas. Portanto, eu estava no início da chegada da aura espiritual. Estava me preparando para a área densa de zumbis. Assim, seria bom para aumentar minha força antecipadamente. Ao ver o grupo de zumbis se acumulando na rua à minha frente, eu simplesmente peguei a faca e fui em frente. Ao mesmo tempo, nos prédios altos ao longo da rua, havia não sei quantos sobreviventes, observando como se estivessem passeando, empurrando os zumbis. Eu, chocado com o grupo, comecei a duvidar da vida. Depois de derrotar uma leva de zumbis, coletei o cristal de habilidade especial. Estava prestes a continuar indo em frente. De repente, um objeto longo entrou na minha percepção com uma velocidade aterrorizante. Entrou na minha faixa de percepção de alerta. Meu alcance de percepção espacial é de 3 metros. A distância de alerta é 20 vezes, ou seja, 60 metros. Dentro dessa faixa, se um objeto se mover rapidamente, a habilidade especial de penetração irá automaticamente alertar. Ao mesmo tempo em que o alerta soava, já havia algo na minha mente. A forma daquele objeto e a trajetória de movimento posterior. Era uma bala de rifle que tinha minha cabeça como alvo. Um estalo nítido foi acompanhado por faíscas voando. Um disco de halteres apareceu de repente ao meu lado e bloqueou a bala. A bala foi lançada para longe, sem saber para onde. Mas a enorme força ainda fez o disco de halteres colidir com minha cabeça. Um pensamento passou pela minha mente. O disco de halteres desapareceu silenciosamente. Voltou para o espaço do pingente no ar. Eu estreitei os olhos. Na direção oposta à trajetória da bala que passou. Olhei para o telhado de um prédio não muito distante. Uma sombra se moveu no telhado. Instantaneamente, a pessoa se agachou e desapareceu da vista. Eu sorri amplamente. Isso realmente é encontrar alguém sem visão. 2 pessoas no telhado se encostaram na parede e sentaram uma de frente para a outra. Podia ver o medo nos olhos um do outro. Velho 2. Você viu o que aconteceu agora há pouco? Como ele pode estar ileso? Eu não sei. Havia um objeto redondo e preto que bloqueou a bala e depois desapareceu. Pode ser a habilidade especial dele. Eu tenho aula às 8. Que tipo de habilidade especial é essa? Irmão mais velho. Eu disse que não deveríamos ser gananciosos com aqueles cristais de habilidade especial. Podemos lutar devagar nós mesmos, é a mesma coisa. E agora, o que vamos fazer? Mas esse homem de meia-idade chamado de irmão mais velho, olhou com raiva para o jovem ao lado. Sua habilidade especial de olho de águia não dizia que aumentaria a visão em 10 vezes e que você acertaria todos os tiros? O jovem segurando um velho rifle disse, resignado. Eu fui atingido. Foi bloqueado por ele. O homem de meia-idade disse. Levante-se e veja. Se ainda está lá. O jovem com o rifle se levantou rapidamente. Deu uma olhada e recuou. Não há ninguém. Não vi ninguém na rua inteira. Pode ter se escondido em alguma casa ao lado da rua. O homem de meia-idade mudou de expressão. Deve estar vindo atrás de nós. Primeiro, vamos recuar. O jovem sorriu e disse. Irmão mais velho. Eu coloquei várias bombas de terra no corredor. Bombas de terra que explodem ao abrir a porta. Se ele vier, mesmo que não morra na explosão, nós também conseguiremos ouvir o barulho antes. Escute. Não há movimento agora. O homem de meia-idade ouviu e realmente não havia nada. Ouviu a explosão das bombas lá embaixo. Mas, pensando bem, ele ainda disse. Para garantir, vamos recuar para o condomínio primeiro. Saímos de novo amanhã. Agora que quero ir. É tarde. Uma voz neutra soou na direção da porta de emergência para o telhado. O jovem reagiu rapidamente e levantou a espingarda. Ele puxou o gatilho na minha direção. Eu não me esquivei, e o disco de halteres apareceu e desapareceu na minha frente. Embora o disco de halteres estivesse sendo atingido com barulho, ele conseguiu bloquear todas as balas. Em poucos segundos, a espingarda ficou sem balas. O jovem rapidamente estendeu a mão em direção à cintura. Ao mesmo tempo, o homem de meia-idade juntou as mãos e puxou para fora. Retirei uma espada de chamas puras. A lâmina longa protegeu o jovem à minha frente. Pisei no chão,
fazendo um som abafado de bum. A pessoa já havia desaparecido do lugar. A distância da porta do telhado até a borda do prédio foi percorrida em um instante. A lâmina brilhou e cortou a chama invisível e intangível. Cortou o homem de meia-idade ao meio. Do outro lado, o jovem foi pegar o carregador. Sua mão esquerda, até o cotovelo, caiu no chão. Dei um passo à frente e agarrei o rifle. Chutei o jovem que estava gritando de dor para longe. Ouvi apenas o som de um objeto pesado caindo e o grito de um zumbi. Essas duas pessoas desapareceram completamente. Em seguida, balancei o rifle antigo que estava em minhas mãos. Abaixei-me e peguei 2 carregadores do chão. Levantei o rifle, mirei e tentei disparar um tiro. Então ativei minha nova habilidade que havia desenvolvido. Mas ao sentir a direção em que a bala foi disparada, eu ainda balancei a cabeça com pesar. Embora no momento em que a bala foi disparada eu tenha ativado a habilidade de acerto garantido, mas ainda assim só consigo controlar até uma distância de 60 metros. Depois disso, como a bala vai voar eu não consigo prever nem interferir. Não consigo garantir a precisão do tiro. É um pouco desperdício do alcance efetivo dessa espingarda de 500 a 600 metros. No entanto, alvos até 60 metros, mesmo que eu nunca tenha pegado em uma arma, consigo acertar onde eu apontar. Em seguida, olhei para o sul. Ao longe, consegui ver a sombra das montanhas. Seguindo em frente, logo estaremos saindo do centro da cidade. Eu fiz uma estimativa dos resultados da manhã. Cerca de 100 cristais de habilidade especial. Também deveria absorver a última leva para ver se consigo avançar para o nível 3. Então entrei em uma loja na rua. Eu tirei uma tigela grande do espaço e despejei todos os cristais de habilidade especial do tamanho de um dedo dentro. Esses cristais brilhavam com cores diferentes. O tamanho e o brilho também são ligeiramente diferentes. Representa a diferença entre tipos e intensidades de habilidades especiais. Escolhi algumas grandes e alguns minutos depois, já as absorvi. A intensidade da habilidade especial também aumentou um pouco. Hoje, esses zumbis com habilidades especiais se devoraram mutuamente. A energia dentro dos cristais aumentou bastante. Acabei de absorver este cristal. O efeito é equivalente a um cristal de zumbi de habilidade especial de nível 1 recém-despertado. 1,5 vezes o cristal de zumbi de habilidade especial de nível 1. Esta absorção levou cerca de 2 a 3 horas. Absorvi mais da metade do cristal. O alcance da percepção espacial já está próximo de 4 metros. Nesse momento, senti na minha cabeça o cristal de habilidade especial emitir uma onda de vibrações, absorvendo freneticamente a aura espiritual ao meu redor. Finalmente vou conseguir um avanço. Com uma mão, peguei um cristal de habilidade especial e o absorvi com força. O pingente no meu peito também liberou uma aura espiritual purificadora no momento certo. Com 3 ações simultâneas, o cristal de habilidade especial rapidamente se estabilizou. Finalmente alcancei o nível 3. Fechei os olhos e senti um pouco. Fiquei feliz ao descobrir que, após a quebra, o espaço, meu alcance de percepção teve um grande aumento. Já alcançou 5 metros. Isso também significa que a certeza de acerto e o alerta aumentaram para 100 metros. A força do meu corpo também aumentou com a habilidade especial, ao quebrar o nível 3. Além das melhorias básicas que mencionei antes, a melhoria mais importante desta atualização é que eu despertei novamente uma habilidade do tipo espacial. Uma habilidade que eu mesmo considero um pouco exagerada. Penetração espacial. Estendi a mão para frente. A mão, no entanto, desapareceu de forma estranha no ar. E apareceu a 3 metros de distância. Apareci do nada e estalei os dedos com grande agilidade. Esta loja vende joias de ouro. Cada peça de joia está exposta no balcão de vidro. Estendi a mão novamente. A mão apareceu dentro do balcão e agarrou. Um bracelete de ouro será recuperado depois. O bracelete de ouro foi trazido para perto. E o balcão de vidro selado ainda estava intacto. Joguei o bracelete de qualquer jeito e me levantei. Guardei as dezenas de cristais de habilidade especial restantes. Eu já alcancei o nível 3. Absorver esses cristais de habilidade especial de nível 1 novamente. O aumento já é insignificante. Não é tão eficiente quanto absorver a aura espiritual do ambiente. Mesmo absorvendo cristais de habilidade especial de nível 3. Preciso de 100 para subir para o nível 4. Preciso eliminar 100 zumbis de habilidade especial de nível 2. Isso significa que preciso eliminar centenas de zumbis de habilidade especial de nível 1 ao mesmo tempo. E ainda há milhares de zumbis comuns. Esse número é um pouco assustador só de pensar. Não é algo que possa ser feito em 1 ou 2 dias. Só posso ter paciência e ir devagar. E comparando com minha vida anterior, eu só alcancei o nível 3 de habilidade especial depois de cerca de 6 meses. Nesta vida, a queda da pedra de habilidade especial aconteceu ontem. Apenas passou um dia e eu já estou no nível 3. Pensando nisso, não pude deixar de me sentir satisfeito.
Depois de absorver os cristais de habilidade especial, já estava escurecendo. Então, não saí mais para procurar zumbis. Apenas fiz um planejamento simples para os próximos dias. O plano de ação e descansei por uma noite. Na manhã seguinte, saí de casa seguindo o plano de ontem. O plano estabelecido continuou pela rua em direção ao sul. Depois de lidar com alguns grupos de zumbis, finalmente, cheguei perto de uma área universitária. Esta área universitária abriga vários campi de escolas. Em um campus, há dezenas de milhares de estudantes. Desses, cerca de 80% se tornarão zumbis quando a aura espiritual ressurgir. Eu estimei que, se eu eliminasse um ou dois campi, eu também poderia chegar ao nível 4. Olhando para o cruzamento dos vários campi à minha frente, pensei um pouco e entrei na universidade normal. Na minha lembrança, havia muitas garotas na universidade normal. A zumbi mulher também é um pouco melhor. Neste momento, o maior refeitório estudantil do campus da universidade está. Jian Feng come o café da manhã calmamente. Ele está cercado por 3 belas mulheres. Do outro lado do refeitório, dezenas de sobreviventes. Os universitários estão mastigando instantâneo em silêncio, observando Jian Feng e as 3 grandes belezas brincando. Os olhos de meninos e meninas estão cheios de inveja e ciúmes. Especialmente um dos rapazes altos apertou os punhos em silêncio. No dia da recuperação da aura espiritual, foi Zanji quem se levantou primeiro. Ele liderou todos para resgatar um por um nos dormitórios. Essa escapou do cerco de zumbis e chegou temporariamente. Aqui no refeitório, não falta comida. Durante aquele meio mês, Zanji levou todos para fora. Ele limpou os zumbis e salvou mais colegas. Distribuição justa de alimentos. Ele é o pilar de todos, um bom irmão. As 3 grandes belezas também aproveitam as oportunidades para se aproximar dele. Mas Zanji nunca imaginou que em 2 dias, muitas pedras de habilidade especial caíram do céu antes. E, por acaso, Jian Feng, que estava de vigia do lado de fora do refeitório, encontrou a primeira pedra. Jian Feng, que despertou sua habilidade especial, imediatamente virou a situação. Antes, Zanji havia liderado a limpeza dos zumbis ao redor do refeitório. E, como resultado, as pedras de habilidade especial que caíram nesses lugares foram todas coletadas por Jian Feng. A segunda pedra foi dada ao seu fiel irmão, Yu. Então, ele voltou ao refeitório e anunciou que era o verdadeiro chefe. Zanji, que não aceitou, foi espancado por Yu. Jian Feng ainda usou o despertar de sua habilidade especial como condição para que as 3 grandes belezas da escola se entregassem a ele naquele dia. Zanji agora está se arrependendo muito. Ele antes pensava em cultivar lentamente um relacionamento. E agora, a carne que ele não comeu foi rapidamente dada aos cães. Mas, enquanto Jian Feng desfrutava do café da manhã com as 3 grandes belezas, o irmão mais novo de Jian Feng, Yu, entrou apressadamente. Irmão Feng, não é bom. O que aconteceu? Jian Feng não estava apressado. Yu disse rapidamente. Um usuário de habilidade especial chegou do lado de fora e está caçando zumbis no grande campo. Jian Feng imediatamente se levantou. Vamos sair e ver. Para Jian Feng, os zumbis com habilidades especiais no campus eram como pacotes de experiência para seu nível. Como poderiam ser roubados por outros? Jian Feng levou as 3 grandes belezas da escola e Yu até o grande campo. Ele viu um homem encostado na parede com 2 facas nas costas descansando. Não muito longe, havia uma grande pilha de corpos de zumbis. Ao se aproximar e ver claramente a aparência do homem, Jian Feng imediatamente sentiu uma raiva intensa surgindo de seu coração. Esse homem com as 2 facas nas costas era, na verdade, mais forte que ele. Ele era conhecido como o belo aluno da escola normal. De qual escola vocês são? Quem permitiu que vocês viessem aqui caçar zumbis? Jian Feng perguntou, cerrando os dentes. Eu já tinha visto Jian Feng e os 5 se aproximando. Eu estava pensando no que eles pretendiam fazer. Ao ouvir Jian Feng perguntar isso, simplesmente não me dei ao trabalho de responder. Vendo que eu não o ignorava, Jian Feng disse em voz alta. Você não é da nossa escola, então não pode estar aqui com os zumbis. Ao ouvir isso, não consegui conter o riso. Jian Feng, vendo que eu estava rindo dele, disse com raiva. Entregue o cristal de habilidade especial que você acabou de obter e saia imediatamente. Caso contrário, não diga que não avisamos quando formos expulsá-los. Nesse momento, eu me endireitei e dei alguns passos em direção a Jian Feng. Embora não tivesse nenhum movimento extra, Jian Feng. Alguns pareciam sentir como se a visão estivesse escurecendo. Eu sentia um frio inexplicável e, sem querer, recuei. Eu falei calmamente. Apenas expulsá-los. Pequeno. Nunca matou alguém? Jian Feng ficou sem palavras. Ele pode ter matado muitos zumbis, mas nunca tentou com humanos. Mesmo os líderes Zanji, ele também. Quero que ele seja enganado pelos zumbis. Ainda não pensei em agir pessoalmente.
As pessoas não são como zumbis. Como pode falar isso tão superficialmente? Se você não quer agir ou morrer, então volte de onde veio. Se você não sair em 1 minuto, eu vou lidar com vocês antes de lidar com os zumbis. Jian Feng ficou constrangido agora. Eu achava que tinha vantagem de 5 contra 1. Poderia expulsar o adversário facilmente. Como agora somos nós que estamos prestes a fugir sem lutar? Olhe para o pequeno e gordo Yu. Seu suor frio encharcou a roupa. As 3 grandes belezas que acabei de conquistar também estão tremendo. O mais irritante é que uma delas, chamada Zhong Yi, olhou para o homem à sua frente com um olhar meio apaixonado. Faltam 30 segundos. Eu contei casualmente. Vamos. Jian Feng disse irritado e virou-se para ir embora. O gordo Yu rapidamente o seguiu. As 3 grandes belezas se olharam e também decidiram seguir. De certa forma, há um pouco de hesitação. Não vou mencionar como foi a situação depois que Jian Feng voltou. Após descansar, voltei ao grande campo para lidar com os zumbis. Só posso dizer que não é à toa que é a Universidade dos Mestres. Até mesmo muitos zumbis têm cabelos longos e rostos bonitos. Eu passei pelo setor do campo e pela área dos dormitórios. Finalmente cheguei à área de ensino. Quando a aura espiritual se recuperou, era de manhã, exatamente na hora das aulas. Em um prédio escolar, pode haver milhares de estudantes. E 80% deles se tornaram zumbis. Após tantos dias, não importa se foram os que quebraram as janelas, ou os que rolaram escada abaixo, um por um. De qualquer forma, todos acabaram se reunindo do lado de fora do prédio escolar, um ao lado do outro, bem apertados. Eu contei rapidamente e a maior horda próxima tinha cerca de 300 zumbis. A horda de zumbis tinha cerca de 300 a 400 deles. Com essa quantidade de zumbis, com certeza havia um zumbi de nível 2. Zumbis com habilidade especial e um número variável de zumbis de nível 1. Em um dia, os outros zumbis podem se fundir. A fusão pode resultar em zumbis de nível 3. Os humanos com habilidades especiais comuns ainda estão por aí. Eles estão se sentindo orgulhosos por despertarem suas habilidades especiais. Quem poderia imaginar a evolução dos zumbis? A velocidade é muito maior do que a deles. Quando os zumbis de nível 3 começarem a liderar, 1000 zumbis começaram a vagar pelas ruas. Esta cidade está prestes a ter um novo dono. Para garantir, eu não perturbei o grupo de zumbis do lado de fora do prédio escolar. Em vez disso, entrei no dormitório feminino ao lado. Primeiro, descansei uma noite. Na manhã seguinte, fui imediatamente para ver o grupo de zumbis do lado de fora do prédio escolar. Descobri que o grupo de zumbis de 300 a 400 que estava lá ontem havia desaparecido. Deve ter se misturado a um enorme grupo de zumbis mais distante. Este grande grupo de zumbis ocupava um lado do prédio escolar. Eles estavam apertados, ocupando uma vasta área vazia, totalmente diferente do grupo disperso de poucos zumbis. Na verdade, estavam dispostos de forma compacta, formando vagamente um todo. No centro do grupo de zumbis, estava um zumbi que era claramente diferente dos outros. Os outros zumbis se afastaram espontaneamente dele. Este zumbi soltou um grito para o céu. Caminhou alguns passos em uma direção. Todo o grupo de zumbis também começou a se mover. Eu olhei para os zumbis mais ao fundo do grupo. Os movimentos daqueles zumbis com habilidade especial não eram tão lentos e estúpidos quanto os zumbis normais. Além disso, havia muitos zumbis com fortalecimento físico. Os zumbis com habilidade especial se tornaram muito altos. Era fácil de distinguir. Agora, só com uma contagem rápida, já era possível perceber. No grupo de zumbis, ainda havia cerca de 10 zumbis com habilidade especial. Zumbis de nível 2 não poderiam comandar tantos. Ao pensar nisso, franzi a testa. Este não era o tipo de grupo de zumbis com apenas algumas dezenas. Resolver a luta em poucos minutos permitiria um respiro para descansar. Milhares de zumbis cercaram até que sua energia se esgotasse. Ficar sem habilidades especiais é um caminho para a morte. Depois de pensar, decidi contornar a área de ensino e seguir para o fundo do campus. Agora quase não há zumbis isolados. Os zumbis estão agrupados, pelo menos em dezenas. Eu vi os zumbis, mas não dei atenção. Apenas contornei rapidamente a distância. Fiz um grande círculo pelo campus. Ao redor de alguns prédios de ensino, havia uma dezena de zumbis reunidos. Um grande grupo de zumbis com mais de 1000 indivíduos. Nas outras áreas, ainda havia grupos de dezenas ou centenas. Juntando tudo, o total chega a mais de 10.000. Mas nesses pequenos grupos de zumbis, não haverá zumbis de nível 3. 10 cristais de habilidade especial de zumbis de nível 3 podem me fazer subir para o nível 4. Mas para conseguir zumbis de nível 3, eu teria que confrontar diretamente o grande grupo de zumbis. Enquanto eu ainda pensava em como resolver essa grande escala de exército de zumbis, de repente, um grito de zumbis. O som de luta chamou minha atenção. Eu contornei e olhei.
Descobri que eram Jian Feng e mais alguns liderando 20 ou 30 estudantes universitários comuns lutando contra um grupo de zumbis. Havia mais zumbis, mas apenas um zumbi com habilidade especial. Do lado dos universitários, eram poucos, mas Jian Feng liderava. Os 5 de Jian Feng eram todos usuários de habilidades especiais. Jian Feng era um usuário de habilidade especial do tipo gelo, com uma grande esfera de água flutuando em sua mão. Ele disparava continuamente projéteis de gelo da esfera de água. Os projéteis de gelo tinham poder comparável ao de balas de pistola. Ele fazia os zumbis gritarem de dor. A esfera de água estava quase esgotada, e alguém ao lado tirou algumas garrafas de água mineral. Jian Feng puxou a água com a mão, e ela automaticamente voou das garrafas para reabastecer a esfera de água. O irmão mais baixo e gordo, Yu, agora não era mais baixo e gordo. Ele se transformou em um gigante todo vermelho e inchado. Ele estava na frente da equipe e, com um golpe, derrubou 2 zumbis. Entre as 3 grandes beldades que Jian Feng conquistou, Suan também possui a habilidade de fortalecimento físico. Mas, ao contrário de Yu, ela é do tipo que se especializa em fortalecimento de velocidade. Ela está constantemente perturbando o grupo de zumbis. Assim que tem a oportunidade, ela ataca um zumbi. Zhongye está cercada por alguns grandes gatos. Quando um zumbi comum correu em sua direção, Zhongye apontou. O grande gato saltou à frente e derrubou o zumbi. E mordeu seu pescoço até quebrá-lo. Embora o zumbi não tenha morrido, ele não consegue mais se levantar. Essa Zhongye é, na verdade, uma usuária de habilidade especial de controle. No momento, ela controla apenas gatos selvagens comuns. Mas, se ela conseguir controlar algumas bestas extraordinárias no futuro, será impressionante. Outra que se destaca é Shen Yuelu. Ela está parada ao lado de Jian Feng. Ela abriu a boca em direção ao grupo de zumbis. Sua pequena boca emitiu um grito silencioso. Os zumbis naquela direção imediatamente começaram a vacilar. Em breve, ele caiu no chão e não conseguiu se levantar. Eu assenti para mim mesmo. A habilidade especial de ondas sonoras também é um tipo relativamente raro de habilidade especial. Se bem utilizada, pode ser muito poderosa. Embora esses 5 usuários de habilidade especial de Jian Feng ainda sejam todos de nível 1, os tipos de habilidades especiais se complementam. A força combinada não é fraca. Mesmo assim, se encontrarem um zumbi de nível 2, ainda podem lutar. Em pouco tempo, esse grupo de zumbis foi completamente eliminado. Yu esmagou a cabeça do zumbi com habilidade especial. Ele tirou um cristal de habilidade especial e correu de volta para entregá-lo a Jian Feng. Jian Feng pegou o cristal e, ao se virar, viu que eu, não muito longe, parecia um inimigo temível. O que você quer fazer? Eu não respondi imediatamente, com um leve olhar de lembrança em meus olhos. Ao ver suas expressões nervosas, apenas levantei a mão e disse: não se apresse em agir. Você tem interesse em conversar sobre uma colaboração? Jian Feng, ao ouvir minhas palavras, mostrou uma expressão de dúvida. Que tipo de colaboração? Se eu não estiver errado, vocês só sabem. Absorver cristais de habilidade especial de zumbi pode fortalecer. Mas ninguém ainda conseguiu avançar para o nível 2 por causa disso. Jian Feng imediatamente teve um brilho nos olhos. As habilidades especiais também podem ser aprimoradas. Quantos cristais são necessários para absorver? Cerca de 7 ou 8 desses que você acabou de coletar devem ser suficientes. O rosto de Jian Feng mudou levemente. Com o modo de combate atual, eles enfrentam 4 ou 5 grupos. As habilidades especiais dos zumbis estão no limite. Portanto, os cristais de habilidade especial obtidos são basicamente distribuídos igualmente, principalmente usados para recuperar as habilidades especiais consumidas. Assim, conseguem manter a luta contra os zumbis. Após alguns dias, cada um absorveu apenas de 4 a 5 cristais de habilidade especial. Ainda estão longe de alcançar o nível superior. Ninguém pode ser tão extravagante quanto eu. Absorver dezenas de cristais consecutivamente é apenas para aquele pequeno efeito de fortalecimento. A energia extra é simplesmente dissipada. Jian Feng já havia tomado uma decisão em seu coração. Hoje, se conseguir mais cristais de habilidade especial, vou usá-los primeiro para subir para o nível 2, e depois veremos. Imediatamente, ele me agradeceu. Muito obrigado por informar. Mas qual é a relação disso com a colaboração? Com o estilo de combate de vocês agora, para que cada um suba para o nível 2, eu estimaria que levaria mais 2 ou 3 dias. Jian Feng não disse nada e aceitou minha estimativa. Fingi estar desapontado e continuei a falar. Que pena. Vocês não têm tanto tempo assim. Jian Feng me perguntou em um tom sério. O que você quer dizer com isso? Vocês já foram para aquele lado do prédio de aulas. Se não foram, podem vir comigo agora para dar uma olhada. Alguns minutos depois, Jian Feng olhou de longe para os milhares de zumbis reunidos na frente do prédio de aulas. Ele sentiu um arrepio na nuca ao ver aqueles milhares de zumbis.
As três grandes belezas que o acompanharam também estavam pálidas. O gordinho Yu estava tão pálido que parecia que ia se mijar de medo. Irmão Feng, não me faça enfrentar esse tipo de horda de zumbis. Não consigo aguentar isso. Viu? O que eu quero dizer com colaboração é derrubar juntos essas grandes hordas de zumbis. Jian Feng ficou surpreso. Você realmente ficou louco. Olhe, aqui dentro tem um zumbi de habilidade especial de nível 3. Pode haver 3 ou 4 de nível 2 e cerca de 10 de nível 1. O que você conseguiria com esse grupo vale o que você conseguiria em 5 dias. Eu prefiro levar 5 dias devagar do que arriscar a vida assim. Eu apontei para o grupo de zumbis abaixo e ri friamente. Você não se atreve a arriscar a vida agora. Daqui a 2 dias, você nem terá a qualificação para arriscar a vida. Veja como o grupo de zumbis está se acumulando e se expandindo. A velocidade, se pensar um pouco, você já sabe. No máximo em 2 dias. Aqui se formará um grupo de milhares de zumbis. Um grupo de zumbis de nível 4 aparecerá. Mesmo em outros lugares. No mínimo, aparecerão centenas de zumbis liderados por um zumbi de nível 2. Quando chegar esse momento, com a força que vocês têm agora, pensem. Para conseguir um cristal de habilidade especial, vocês terão que arriscar a vida. Jian Feng, ao ouvir minhas palavras, teve que admitir. Ao ver sua expressão de concordância, continuei dizendo. Portanto, se você não se atreve a se esforçar agora, é melhor fugir o mais longe que puder imediatamente. De qualquer forma, ficar aqui só pode significar esperar S. Jian Feng hesitou, olhou para alguns parceiros ao seu lado e cerrou os dentes. Precisamos discutir isso. Depois de um tempo, Jian Feng voltou. Temos 2 questões. A primeira é como você pode garantir que conseguirá vencer. A segunda é como vamos dividir os ganhos depois de vencer. Eu ouvi e sorri. Porque mesmo sem vocês, eu conseguiria vencer. O papel de vocês é apenas aumentar a eficiência. Quanto à divisão, eu apontei para mim mesmo. Antes de conseguir mais um cristal de habilidade especial de nível 3, todos os cristais de habilidade especial de nível 1 serão seus. Depois de juntar o suficiente, todos os cristais de habilidade especial de nível 2 também serão seus. Jian Feng e os outros ficaram chocados. Caramba! Nós ainda somos nível 1 e você já é nível 3. Não perca tempo falando, vamos fazer ou não? Se não fizermos logo, aquele grande grupo de zumbis vai acabar se afastando. E depois, se eles se fundirem com outro grande grupo, será realmente problemático. Jian Feng calculou que, desde que pudesse eliminar um grande grupo de zumbis, conseguiria obter cerca de 10 cristais de habilidade especial. Isso equivale a quase um dia de colheita anterior. Com um grande chefe de nível 3 ao meu lado, o que eu tenho a temer? Vamos lá. Muito bem, agora vou explicar a estratégia. Eu vou primeiro atrair os monstros. Vocês procurem um lugar estreito e se posicionem bem. Bloqueiem os zumbis que estão vindo. Espere eu acabar com os zumbis de nível 2 e 3, e então eu vou ajudar vocês. Pensando bem, estendi a mão e tirei uma faca longa reserva e joguei para Yu. Gordinho, lembre-se de me devolver quando terminar. Yu segurou a faca, sem prestar atenção, apenas me olhando com olhos arregalados. Uau, irmão mais velho. Isso é a famosa habilidade especial de espaço? Eu sorri, sem responder, disse em voz alta. Quando estiverem prontos, vamos. Logo, eles escolheram um pequeno caminho nas proximidades. De cada lado da estrada havia uma fileira de prédios. Restava apenas alguns metros de estrada no meio. Eles se posicionaram aqui. Eu vou sozinho atrair os zumbis. Quando cheguei perto do grupo de zumbis, tirei meu fuzil e apontei. Uma zumbi com habilidade especial na periferia disparou. A zumbi caiu imediatamente. Mas agora era como ter cutucado um vespeiro. No meio do grupo de zumbis, havia um zumbi de nível 3. Ao me notar, ele imediatamente soltou um grito de raiva. Todos os zumbis viraram a cabeça e avançaram em minha direção, mostrando os dentes e as garras. Eu fui recuando lentamente, mantendo uma certa distância do grupo de zumbis. Algumas zumbis com habilidades físicas reforçadas eram muito rápidas. Logo, elas saíram do grupo e se aproximaram de mim. Eu também não fui educado e saquei uma faca curta, movendo-a de um lado para o outro à minha frente. A ponta da faca desapareceu. Algumas zumbis com habilidades especiais a 3 ou 4 metros de distância caíram no chão. Elas não apresentavam ferimentos visíveis. Na verdade, suas cabeças já estavam confusas. Após subir para o nível 3, eu dominei a penetração espacial. Não só posso ignorar a distância dentro de 5 metros. Posso atacar de qualquer posição. O mais absurdo é que não importa a cabeça do zumbi. O mais absurdo é que não importa a cabeça do zumbi. Ainda são humanos vestindo alguma armadura. Eu consigo perfurar o espaço onde eles estão e atacar diretamente o interior. Nesse momento, o zumbi de nível 3 também avançou para a frente. Com a boca aberta, ele lançou uma bola de fogo em minha direção.
Eu rapidamente me desviei e a bola de fogo passou flutuando diante de mim. Com um pensamento, a bola de fogo que estava tão perto, também foi recolhida para o espaço do pingente. Assim que entrou no espaço do pingente, a bola de fogo ficou parada no ar. Entrou em um estado de tempo parado. Olhei e vi que a grande tropa de zumbis já havia cercado. Eu não perdi mais tempo e me virei para correr. Fiz uma curva e cheguei até Jianfeng, naquela pequena estrada onde eles estavam emboscados. E Wu, com uma longa espada em mãos, estava na frente. Ao me ver se aproximando, ele respirou fundo. E seu corpo se expandiu e ficou vermelho, como se estivesse cheio de sangue. Em poucos segundos, ele cresceu até 2,50 metros de altura. Essa pequena estrada tem apenas 3 ou 4 metros de largura. Com seu tamanho, Wu basicamente bloqueou a estrada. Os outros também estavam prontos. Eu me desviei rapidamente e entrei na linha de defesa ligeiramente. Respirei fundo e acenei com a cabeça internamente. Não posso deixar de dizer que a consciência de equipe dos estudantes universitários contemporâneos, a consciência de cooperação ainda é bastante alta. E a grande horda de zumbis que me perseguia viu que havia mais pessoas vivas à frente. Imediatamente ficaram ainda mais loucos, como uma onda que se avoluma. Infelizmente, a estrada é tão estreita que só podem avançar em fila. Os zumbis que vinham eram no máximo 5 ou 6. A lâmina longa de Wu brilhou em branco e cortou alguns. As cabeças dos zumbis foram cortadas e lançadas. E Wu, após se transformar, brandiu a lâmina de forma descontrolada. Mas sua força era realmente considerável. Um único golpe derrubou vários zumbis comuns. No entanto, os zumbis atrás ainda estavam se esforçando para avançar. Apenas com Wu, isso não era suficiente. Nesse momento, Jianfeng e Shen Yuelu entraram em ação. Enquanto disparavam as balas de gelo, ondas sonoras invisíveis vibravam pelo ar. Os zumbis que avançavam entre os dois prédios eram como grama sendo cortada. Todos caíram em uníssono. Shen Yuelu estava radiante de empolgação. Sua habilidade especial era voltada para ataques em grupo. Quanto mais densos os zumbis do outro lado, maior era o poder que ela podia liberar. A onda de zumbis parou repentinamente. Surgiu um breve intervalo. Mas logo atrás, uma grande onda de zumbis se aproximava. Os zumbis estavam enfileirados, prontos para atacar novamente. Era a mesma estratégia de antes, com Wu bloqueando na frente. Atrás, Shen Yuelu e Jianfeng estavam prontos para acolher os zumbis. Um zumbi conseguiu passar por Wu e imediatamente foi derrubado por alguns gatos selvagens do tamanho de pequenos leopardos. Eles morderam com força no pescoço e arrancaram a cabeça. Eu vi que alguns conseguiram manter o ritmo. Isso atraiu a atenção de uma grande quantidade de zumbis. Quando mais uma onda de zumbis se aproximou, eu apertei novamente a espada longa. Eu saltei por trás da linha de defesa deles. Sozinho, fui em direção ao grande grupo de zumbis atrás de mim. Zumbis de nível 3 também estavam espremidos entre os zumbis. O grupo estava irritado e uivava incessantemente. Mas o grande grupo de zumbis comuns avançava sem pensar. Empurrá-los não conseguia ameaçar a linha de defesa. Zumbis comuns não tinham inteligência alguma. Normalmente, ainda podíamos ouvir os zumbis de nível 3. Eles se moviam seguindo uma única direção. Agora, ao ver pessoas vivas lutando, eles não se importavam com mais nada. Nesse momento, eu já estava brandindo minhas duas facas com força, abrindo um caminho de sangue no meio do grupo de zumbis, avançando como um trator, com as lâminas apontando diretamente para os zumbis de nível 3. Parecia que os zumbis de nível 3 sentiram a ameaça. Os zumbis começaram a uivar ainda mais alto. Suas garras estavam envoltas em chamas, derrubando os zumbis comuns ao redor. Eles também avançavam em sua direção, rugindo furiosamente. O zumbi de habilidade especial de nível 3 soltava bolas de fogo continuamente. As bolas de fogo do tamanho de um punho tinham um poder imenso. Os zumbis comuns que apenas bloqueavam o caminho foram diretamente explodidos, ficando com metade do corpo destruído. Infelizmente, todas as bolas de fogo que chegaram perto de mim foram imediatamente absorvidas pelo espaço do pingente, sem nenhum efeito. As duas partes se aproximaram rapidamente e logo estavam a menos de 5 metros. Eu também não hesitei e troquei pela lâmina curta para perfurar o espaço. Com um movimento do pulso, ataquei com força. O zumbi de nível 3 imediatamente caiu no chão. Dei 2 passos à frente e com um golpe abri a cabeça dele para pegar o cristal de habilidade especial que estava na direção de onde ele veio. Ai ai! E o de repente soltou um grito de dor. Eu olhei para cima. Alguns zumbis de habilidade especial finalmente chegaram à frente. Isso trouxe uma leve ameaça à linha de defesa de alguns. As 3 grandes gatas de Zong e Zongan também avançaram. Elas estavam ajudando Yu a lidar com um zumbi de nível 2. Vendo isso, eu também não estou apressado. Mas estou seguindo a corrente de ataque, cortando lentamente os zumbis à minha frente. Esses zumbis estão de olho em algumas pessoas na trilha. Especialmente Yu,
que tem mais de 2 metros e parece ter muita carne. Não se importando nem um pouco com quem está atrás dele. Eu fui com minhas 2 facas, cada golpe foi fácil, esmagando 3 ou 4 cabeças. Assim, eu cortei quase 100 zumbis. Quando voltei para a linha de defesa, à frente da linha de defesa, alguns zumbis com habilidade especial já estavam caídos. E o Wu tinha um ferimento no corpo. A grande gata derrubou um, não é um grande problema. Jian Feng e Xin Lu estavam com a expressão um pouco pálida, pois a habilidade especial consumiu bastante. Eu me virei para olhar os corpos dos zumbis que já estavam empilhados em várias camadas à frente da linha de defesa, empilhando quase 1 metro em toda a trilha. Após tantas ondas de ataque, além de eu ter derrubado zumbis entrando e saindo, todo o grupo de zumbis já foi reduzido em mais da metade. Ao vê-los ofegantes, eu também balancei a cabeça. Eu vou bloquear por 1 minuto, vocês descansem um pouco e depois comecem a contra-atacar. Depois de dizer isso, eu levantei a faca e saltei novamente. A pessoa resistiu a todos os ataques dos zumbis. Não precisei da ajuda do Jian Feng e do grupo deles para ataques à distância. Sozinho, eu consegui empurrar toda a linha de defesa de volta por 2 metros. Um brilho de faca reluzente passou, era Yu Wu que avançou. Em seguida, Sua e aquelas algumas garotas também o seguiram. Eles se posicionaram naturalmente na parte lateral e traseira. Um formato de ataque com eu como a ponta da flecha. Com facilidade, derrubei centenas de zumbis comuns. Os zumbis avançaram em várias direções. Levando todos, passei várias vezes por eles. Confirmei que não havia mais zumbis que pudessem se levantar. Só então, com um sentimento de satisfação, eu parei. Olhando ao redor, só posso descrever como um campo coberto de cadáveres. Os matadouros de tamanho médio não se atrevem a se envolver em problemas. Eu, na verdade, não sinto muito. Nos últimos dias, tem sido assim, mas a situação de hoje está um pouco mais intensa. Mas Jian Feng e os outros estão um pouco em apuros. Durante uma batalha intensa, não há tempo para pensar muito. Neste momento, a adrenalina está diminuindo lentamente. Ao ver os corpos de zumbis empilhados como montanhas, meu corpo não consegue evitar um leve tremor. Eu fui diretamente para a posição da linha de defesa. Quebrei a cabeça de um zumbi e tirei algumas. Guardei os cristais de habilidade especial de nível 2. Já tinha coletado quase todos os núcleos de nível 2. Depois disso, eu disse a Jian Feng: peça para seus homens coletarem os cristais de habilidade especial. Jian Feng estava ofegante. Grande irmão, vamos descansar um pouco. Eu disse a ele sem expressão. Descanse por 1 hora para absorver a habilidade especial. Cristais e depois validar com a próxima onda. Você mesmo controle o tempo. Jian Feng ficou chocado. O que? Irmão, você ainda quer S? Se eu planejo S uma vez por dia, ainda preciso fazer vocês colaborarem? Jian Feng também pensou nisso. Vamos dizer que a batalha anterior S estava nas mãos do irmão. Deve ter cerca de 400 zumbis. Isso já é quase metade de todos eles juntos. E entre eles, o mais poderoso é o de nível 3. O zumbi também foi resolvido por mim. Quando S, nenhuma bolha apareceu. Na verdade, não precisamos de mais de 1000 zumbis. Apenas um zumbi de habilidade especial de nível 3 é suficiente. Esses 5 já são mais do que suficientes. O maior papel dessas pessoas é atrair a atenção de um grande número de zumbis. Ao mesmo tempo, mantiveram uma brecha conveniente para eu S, para que eu não fique cercado por sombras após S. Estando sempre no centro do cerco, Jian Feng pulou e gritou alto: vamos, vamos, vamos! Vá procurar o cristal de habilidade especial e absorvá-lo você mesmo. Ao ouvir isso, Yu Wu e as 3 grandes belezas da escola não parou e correu em direção à pilha de zumbis.